Agora que nós já aprendemos os principais comandos para controle dos nossos personagens aqui no Scratch, como por exemplo os comandos de movimento, aparência, controle, os sensores e alguns operadores, chegou a hora de nós fazermos um programa um pouco mais elaborado. Para isso, vamos tomar aqui como exemplo um jogo no estilo ping-pong, onde nós temos aqui no nosso palco nós temos uma bola de beisebol, não é o melhor exemplo, mas nós temos uma bola de beisebol e duas raquetes. Essas raquetes eu chamei de Player 1, essa raquete esquerda, e Player 2, a raquete direita. E essas linhas vermelhas são a parede E, que seria aqui a parede esquerda, e a parede D, que seria a nossa parede direita. Bom, esse vai ser o nosso ponto de partida para nós ganharmos tempo aqui durante o screencast. As nossas paredes elas não têm código nenhum, eu não coloquei nenhum código nelas. Elas não se movem, então elas vão ficar só aí, elas vão ser utilizadas mais para frente. E nós temos aqui na raquete Player 1, que seria a nossa raquete esquerda, a tecla W faz com que ele aponte para a direção 0, que é para cima, e depois mova 10 passos. E a tecla S, ela faz com que essa raquete esquerda ela aponte para 180, que é para baixo, e depois mova 10 passos. Isso nós já vimos em outros screencasts, né? Isso aqui já não é nenhuma novidade. E a mesma coisa para o Player 2, que é a nossa raquete direita. Quando a tecla para cima for pressionada, ele vai fazer a mesma coisa. Aponta para cima, move 10 passos, e quando a seta para baixo for pressionada, aponta para 180, que é para baixo, e move 10 passos. Bem simples. Alguma novidade pode ter aqui dentro do código da bola. Quando a bandeirola verde for pressionada, ele vai para x igual a 0 e y igual a 0, ou seja, vai para o centro do palco. E depois ele vai apontar para a direção, que vai ser um número sorteado entre menos 179 e 180. Só para lembrar, a direção aqui ele vai de menos 179 e ele vai até 180. Tá certo? Então por isso que eu comandei ele sortear um número entre menos 179 e 180. Ou seja, vai para o centro da tela e escolhe uma direção qualquer para não beneficiar nenhum dos dois jogadores. Se a gente definisse uma direção fixa, a gente poderia especificar aqui, mova para a direção 45, por exemplo. Mas ela sempre iria aqui para a direita. Sempre que a gente pressiona a bandeira verde, ele vai sempre nessa direção. Isso não acontece quando a gente usa esse operador sorteio. Esse operador está aqui. Ó. Sorteie um número entre, eu coloquei lá, menos 79, 179 e 180. Dessa forma, cada vez que a gente clica na bandeirola verde, ele vai numa direção diferente. Certo? Isso garante que a gente não vai beneficiar um jogador em detrimento do outro. Depois que ele faz essa configuração inicial, ele vai entrar nessa repetição aqui, nesse bloco sempre. O que ele vai fazer? Ele vai sempre mover 3 passos. Se tocar na borda, volte, porque ele pode tocar na borda superior ou na borda inferior. E depois ele faz a verificação. Se está tocando no Player 1, que é a raquete esquerda, ou está tocando em Player 2, que é a raquete direita, esse operador ou nós não vimos em outro antes, mas ele está aqui. Ó. Então, é um operador binário que a gente chama. Então, se ele está tocando no Player 1 ou está tocando no Player 2, o que ele vai fazer? Ele vai apontar para a direção da bola vezes menos 1. Porque se ele estiver indo nessa direção e encostar na raquete, a direção aqui é menos 52. Eu quero que ele inverta, que ele vá para outra direção, ou seja, 52 positivo. Então, nesse caso, o deslocamento da bola, como é na horizontal, basta eu inverter o sinal da direção para que ele aponte para o outro lado. Tá certo? Para dar essa sensação de que a bola está sendo rebatida pela raquete. Opa, um pequeno bug aqui que a gente vai corrigir daqui a pouco. Então veja que basta inverter o sinal da direção da bola, veja que é menos 115 foi para 115 positivo, que é 115 vai para menos 115 e assim por diante. Basta inverter o sinal para que ela mude de direção aqui na mesa. Tá certo? Bom, essa é a programação inicial do nosso jogo de ping-pong aqui. Só que agora nós precisamos complementar o nosso jogo de ping-pong contando os pontos dos players 1 e 2. Para isso, sempre que a bolinha encostar na parede vermelha aqui do lado esquerdo, vai ser ponto do player 2. Sempre que a bolinha encostar na parede vermelha aqui do lado direito, vai ser ponto do player 1. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Para isso, nós vamos colocar esse código aqui na programação da bola mesmo. Então, nós vamos pegar aqui um comando de controle C. E nós vamos usar um outro sensor que nós já utilizamos antes, que é para verificar se ele está tocando na parede esquerda. Vamos começar pela parede esquerda.
Se estiver tocando na parede esquerda, na parede E, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele conte um ponto para o player 2, que é o jogador da direita. Para contar os pontos, nós vamos aprender um novo conceito aqui, que é o conceito de variáveis. De acordo com a Wikipédia, uma variável é uma região de memória do computador previamente identificada, cuja finalidade é armazenar os dados ou informações de um programa por um determinado espaço de tempo. Lógico, a Wikipédia não é a melhor fonte de informação, mas essa definição é suficiente. Então, para nós, uma variável vai ser exatamente isso daqui. Vai ser um espaço na memória do computador que nós vamos utilizar para armazenar alguma informação. Aqui no nosso caso, nós vamos utilizar para armazenar quantos pontos cada jogador possui. Então, aqui no Player 1, nós vamos criar uma variável. Para isso, nós clicamos aqui em Variáveis e clicamos em Criar uma variável. Ele pergunta o nome da variável. Lembra que na definição que nós falamos agora há pouco, uma variável é um espaço na memória e um espaço identificado. Esse identificado é esse nome que nós vamos dar aqui. Então nós vamos chamar de pontos. Vai ser o nome da variável. Essa variável pontos ela vai conseguir armazenar um valor que a gente vai usar daqui a pouco. Então nós temos aqui duas opções. Essa variável ela vai servir para todos os objetos ou apenas para esse objeto. Como se trata da pontuação do player 1, nós vamos dizer que se refere apenas a este objeto, apenas ao objeto chamado player 1. Não, essa variável pontos não vai estar disponível para nenhum outro objeto. Então, quando nós clicamos em OK, aparece aqui no canto player 1 pontos, ou seja, o Scratch sabe que essa variável pontos é a variável pontos do player 1. O player 2 ele não possui um local para armazenar os seus pontos. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos abrir aqui o player 2 e vamos criar uma outra variável chamada também de pontos e definir que ela vai servir apenas para este objeto. E nós podemos ver aqui que agora nós temos pontos para o player 1 e pontos para o player 2. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou deixar esse pontos do player 2 aqui no canto direito. Essa variável ela vai armazenar a quantidade de pontos de cada player. Então, o que eu tenho que fazer quando a bolinha encostar na parede direita, por exemplo, que era o que nós estávamos fazendo para a parede esquerda, né? Quando a bolinha tocar na parede esquerda, nós vamos aumentar a quantidade de pontos da variável pontos do player 2. Só que aqui eu não consigo alterar o valor da variável. Veja que aqui dentro do player 1 eu tenho a variável pontos e eu consigo mudar o valor da variável pontos para 0, mudar por 1, ou seja, aumentar mais 1, mostrar ou esconder a variável. Só que como eu estou fazendo aqui a programação da minha bolinha, eu não tenho acesso à variável pontos, porque lembre-se, aquela variável pontos ela serve só para o player 1 e a outra variável pontos só para o player 2. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar o que em outras linguagens nós chamamos de eventos. Né? Esse evento é o quê? É como se a nossa bola ela desse um grito para todos os outros personagens da nossa animação. Que seria esse anuncie aqui. Anuncie para todos. Se tocar na parede esquerda, ele vai anunciar para todos. Ele vai dar um grito e a mensagem que ele vai enviar para todo mundo é isso daqui. Ponto player 2. Tá? Então, se encostou na parede esquerda, ele vai anunciar essa palavra ponto player 2 para todos os objetos aqui da nossa cena. Tá certo? Esse anuncie, imagine esse anuncie como se fosse um grito. A bolinha é como se ela desse um grito avisando que o player 2 fez um ponto. Agora nós vamos lá no player 2 e nós vamos usar um outro comando aqui chamado quando eu ouvir. Então lembre-se, a bolinha ela vai dar um grito, ponto player 2. O player 2, quando ele ouvir isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a variável pontos por 1. Ele vai acrescentar 1 aos pontos que ele já possui. Isso é o suficiente para que nós possamos contar a pontuação aqui do nosso jogo. Então, só revendo a programação da bola. Se estiver tocando na parede esquerda, anuncie ponto player 2 para todos. O player 2, por sua vez, ele vai ficar ouvindo, porque na hora que ele ouvir esse grito aqui, ponto player 2, ele vai contar mais um ponto para ele. Vamos ver aqui o que acontece. Aqui
Quando ele encostar aqui na parede direita não vai acontecer nada, porque nós não programamos a parede direita ainda, mas veja aqui pontos player 2 que vai mudar de valor. Porque na hora que a bolinha encostou na parede, ela deu um grito para todo mundo, ponto player 2. E o player 2 ele já sabe o que fazer. O player 1 ele também ouviu esse grito da bolinha, esse anúncio da bolinha. Só que no player 1 a gente não colocou nada para ser executado quando ele ouvisse esse grito. Porque só importa para o player 2. Tá certo? Então, aqui nós vimos dois conceitos importantes. O primeiro deles seria o conceito de eventos e o segundo o conceito de variáveis. Repare que aqui no player 2 ele está ouvindo só ponto player 2, só que nós não fizemos ainda para o ponto player 1. E é o que nós vamos fazer agora. Então, voltando lá na bola, nós vamos duplicar isso daqui para ficar mais fácil. Se estiver tocando na parede, agora vamos mudar, né? Agora é a parede direita. Se estiver tocando na parede direita, ele não vai anunciar ponto player 2, mas ele vai anunciar uma nova mensagem que vai ser ponto player 1. E agora lá no player 1 nós vamos fazer com que ele fique escutando, ele fique esperando ouvir isso. Então nós vamos colocar aqui, quando eu ouvir ponto player 1, tá certo? Ponto player 1, quando eu ouvir ponto player 1, eu vou mudar a variável pontos por 1. Ou seja, se for 0 vai ficar 1, se for 1 vai ficar 2 e assim por diante. Agora nós esperamos que os dois saibam contar os seus pontos. Então, ponto player 1, você pode ver que o valor da variável foi alterado. Assim como foi alterado anteriormente o valor da variável ponto player 2. Só que ainda tem um problema aqui. Repare que quando a bolinha encosta na parede, a variável, apesar de nós termos colocado aqui que ele vai mudar a variável pontos por 1, ele muda uma quantidade bem maior de pontos. Por exemplo, agora vai ser ponto do player 2. De 14, ele foi para 18. Isso acontece porque, por Scratch, de novo, essa parede vermelha ainda não é uma parede. Ele encosta várias vezes na parede, porque nós não colocamos aqui um comando para ele voltar quando encostar nessa parede. Isso nós já fizemos em outras atividades, então isso daqui vai ser muito fácil. Então, veja, se ele estiver tocando em player 1 ou estiver tocando em player 2, nós vamos só mudar isso daqui. Não se assuste, vai ficar um pouco grande, mas é fácil de entender. Vamos colocar aqui um outro ou. Por quê? Nós queremos que se ele estiver tocando no player 1 ou no player 2, ou na parede esquerda ou na parede direita, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai inverter o sinal da direção da bola. Então, se ele estiver tocando no player 1 ou estiver tocando em player 2, eu vou diminuir aqui o tamanho do palco. Eu vou separar aqui para não correr o risco de que ninguém deixe de entender isso daqui. Porque vai ficar grande, mas não é difícil de entender. Então veja que nós vamos fazer aqui parede direita e aqui parede esquerda. Se ele estiver tocando em player 1 ou tocando em player 2 ou tocando em parede direita ou tocando em parede esquerda, ele vai fazer a mesma coisa, aponte para a direção da bola vezes -1, ou seja, inverta o sinal da direção da bola. Você vai perceber que agora ele não vai mais aumentar a pontuação dos players, dos jogadores, em mais de um ponto. Então, aqui é 18, não, perdão, era do outro lado. Então aqui se é 18, foi para 19. Ele não contou mais de um ponto, porque agora ele encostou na parede e já voltou. Aqui era 21, veio para 22 e assim por diante. E assim nós resolvemos aquele problema de que ele estava dando mais de um ponto para quando a bolinha batia na parede. Tá certo? Só que tem outro problema aqui. Veja que na hora que eu clico na bandeirinha verde, a pontuação continua, né? 23 e 20. Se eu clicar na bandeirinha verde de novo, continua do mesmo jeito. Seria interessante se nós pudéssemos zerar esse placar, né? Começar tudo do zero. Então nós vamos fazer o seguinte, quando eu clicar na bandeirinha verde, os nossos players também eles vão fazer o seguinte. Quando eu clicar na bandeirinha verde, eu vou mudar a variável pontos
para 0. Isso nós fizemos para o player 1 e agora vamos fazer a mesma coisa para o player 2. Quando a bandeira verde for clicada, mude a variável pontos para 0. Então, na hora que eu clico na bandeirinha verde, todo mundo fica com 0 e a partir daí sim ele começa a contar os pontos.